galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 10. 1. O senhor acredita nisso? Perguntou Vera. Ela e Philip Lombard estavam sentados no peitoril da janela da sala de estar. Lá fora, a chuva caía a cântaros e o vento uivava com violentas rajadas que faziam estremecer as vidraças. Com um movimento suave, antes de responder, Philip Lombard jogou a cabeça um pouco de lado. A senhorita quer dizer se eu acredito que o velho Wargrave está certo quando diz que o criminoso é um de nós? Sim. Philip Lombard falou com vagar. É difícil dizer. Do ponto de vista lógico, sabe? Ele tem razão. E mesmo assim... Vera completou a frase. E mesmo assim, parece tudo tão inacreditável. Philip Lombard fez uma careta. Essa coisa toda parece inacreditável. Mas depois da morte de MacArthur, pelo menos de uma coisa não resta mais dúvida. Agora já não dá mais para dizer que é uma questão de acidentes ou suicídios. É definitivamente assassinato. 3 assassinatos até agora. Vera teve um calafrio e disse: é como se fosse um sonho horrível. E eu insisto em sentir e pensar que coisas como essas não podem acontecer de verdade. Lombard tentou ser compreensivo. Eu sei, daqui a pouco vão bater a porta e o chá da manhã será trazido. Vera disse: oh, quem me dera se isso acontecesse. Agora o tom de voz de Philip era sombrio. Sim, mas não vai acontecer. Estamos todos no mesmo sonho horrível. E daqui por diante temos de manter a cautela e ficar de olhos bem abertos. Baixando a voz, Vera perguntou: Se é mesmo um deles, qual deles o senhor acha que é? Philip Lombard abriu um sorrisinho repentino e disse: vejo que está excluindo nós dois, é isso? Bem, tudo certo. Sei muito bem que não sou o assassino, e não suponho que haja nada de insano na senhorita, Vera. A impressão que tenho da senhorita é de uma das moças mais ajuizadas e equilibradas que já pude encontrar. Eu apostaria a minha reputação na sua sanidade mental. Vera agradeceu com um sorrisinho meio atravessado. Obrigada. Lombard reagiu. Ora, senhorita Vera Claythorne, não vai retribuir o cumprimento? Vera hesitou um instante, depois disse: o senhor já admitiu, não é mesmo, que não tem a vida humana na mais alta conta, e que nem sequer considera a vida humana particularmente sagrada. Mas mesmo assim, não consigo vê-lo como dono da voz daquela gravação que ouvimos no gramafone. Lombard concordou. Exatamente. Se eu decidisse cometer um ou mais assassinatos, seria unicamente por aquilo que eu pudesse lucrar com meus crimes. Esse tipo de massacre em massa não é do meu feitio. Bom, então eliminamos nosso nome e nos concentramos em nossos 5 colegas prisioneiros. Qual deles é o N. Owen? Bem, para dar um simples palpite, sem ter absolutamente nada em que basear minha suposição, eu votaria em Wargrave. Oh! Vera parecia surpreendida. Depois de pensar por 1 ou 2 minutos, ela finalmente perguntou: por quê? Difícil dizer exatamente. Mas para começar, ele é um velho e por muitos anos presidiu sessões de tribunal. Ou seja, ano após ano ele passou meses a fio atuando no papel de Deus Todo-Poderoso. Uma hora ou outra isso deve acabar subindo a cabeça de um homem. Ele fica transtornado e começa a se ver como onipotente, como alguém que detém o poder de decidir a vida e a morte. E no fim das contas, é possível que o seu cérebro tenha um troço e ele queira dar um passo além e representar o papel de carrasco e juiz extraordinário. Lentamente, Vera disse: sim, suponho que seja possível. Lombard perguntou: em quem a senhorita votaria? Sem nenhuma hesitação, Vera respondeu: Dr. Armstrong. Lombard soltou um pequeno assobio. O doutor é. Veja bem, na minha lista ele seria o último de todos. Vera balançou a cabeça. Oh, não!
2 das mortes foram por causa de veneno. Está na cara que isso é indício de que há um médico envolvido. E não dá para esquecer o fato de que a única coisa que estamos absolutamente certos é que a senhora Rogers tomou o sonífero que ele deu a ela. Lombardi admitiu. Sim, é verdade. Vera persistiu. Se um médico ficasse louco, demoraria muito tempo até alguém começar a suspeitar. E os médicos trabalham em excesso e vivem sob grande tensão. Philip Lombardi observou. Sim, mas duvido que ele possa ter matado MacArthur. Ele não teria tido tempo durante aquele breve intervalo quando deixei. Não, a não ser que tivesse ido lá embaixo e voltado correndo feito uma lebre. E duvido que ele esteja tão em forma ou que tenha tido o treinamento físico necessário para fazer isso sem dar na cara. Vera voltou à carga. Pode ser que ele não o tenha matado naquele momento. Teve uma oportunidade mais tarde. Quando? Quando desceu para chamar o general para o almoço. Philip assobiou novamente baixinho, um silvo curto e suave. Então a senhorita acha que foi nesse momento? Mas que sangue frio! Vera respondeu com impaciência. Que risco havia? Ele é a única pessoa aqui que tem conhecimentos de medicina. Pode jurar que o velho já estava morto havia pelo menos 1 hora. E quem é que tem condições de contradizê-lo? Philip olhou para ela pensativo. Sabe de uma coisa? Essa ideia é bem inteligente da sua parte. Eu me pergunto se... 2. Quem é, Sr. Blore? É o que eu quero saber. Quem é? O rosto de Rogers contraía-se em espasmos. Suas mãos apertavam com força o trapo de couro que ele usava para lustrar. O ex-inspetor Blore disse: Ah, meu rapaz, eis a questão. Um de nós é o que a sua excelência diz. Qual? É o que eu quero saber. Quem é esse satanás em forma humana? Isso, disse Blore, é o que todos nós gostaríamos de saber. Rogers fez uma pergunta perspicaz. Mas o Sr. Blore tem uma ideia. O senhor tem uma ideia, não tem? Pode ser que eu tenha uma ideia, disse Blore lentamente. Mas estou longe de ter certeza. Posso estar errado. Tudo o que posso dizer é que se eu estiver certo, a pessoa em questão é um sujeito de sangue muito frio. De extremo sangue frio, para dizer a verdade. Rogers enxugou o suor da testa. Em voz rouca, disse: Parece um sonho ruim, isso sim. Olhando curiosamente para o mordomo, Blore disse: E você tem alguma ideia, Rogers? O mordomo balançou a cabeça e falou com a mesma voz roufanha. Eu não sei. Eu não sei absolutamente nada. E isso é o que está me fazendo morrer de medo. Não ter nenhuma ideia. 3. Com violência, o Dr. Armstrong vociferou. Temos de sair daqui! Temos de sair! Temos de sair! A qualquer custo! Pensativo, o juiz Wargrave olhava pela janela do salão de fumar. Brincava com o cordão dos seus óculos quando disse: Obviamente, eu não tenho a menor intenção de passar por profeta meteorológico. Mas mesmo que alguém em terra firme soubesse que estamos em sérios apuros, eu diria que é bastante improvável que um barco possa chegar até aqui em menos de 24 horas. E mesmo assim, isso se o vento acalmar. O Dr. Armstrong deixou pender a cabeça nas mãos e soltou um gemido. Depois disse: E enquanto isso, todos nós corremos o risco de ser assassinados em nossa própria cama? Espero que não, disse o juiz Wargrave. Tenho a intenção de tomar todas as precauções possíveis para que uma coisa como essa não aconteça. Num rápido vislumbre, passou pela mente do Dr. Armstrong o pensamento de que um velho como juiz apegava-se à vida com muito mais tenacidade do que faria um homem mais jovem. Ao longo de sua carreira profissional, já havia se maravilhado muitas vezes diante desse fato. Ali estava ele, mais novo que o juiz, talvez uns 20 anos, e todavia com um instinto de autopreservação vastamente inferior. O juiz Wargrave pensava: assassinados em nossa própria cama. Esses médicos são todos iguais. Só sabem pensar em clichês. Uma mente completamente medíocre, totalmente vulgar. O médico disse: já houve 3 vítimas. Lembre-se disso.
Certamente, mas o senhor deve lembrar-se de que elas não estavam preparadas para o ataque. Nós estamos precavidos. A resposta do Dr. Armstrong foi amarga. O que podemos fazer? Mais cedo ou mais tarde? Eu já acho, disse o juiz Wargrave, que há várias coisas que podemos fazer. Armstrong disse, não temos sequer ideia de quem possa ser. O juiz acariciou o queixo e murmurou, eu não diria isso, sabe? Armstrong encarou-o. O senhor quer dizer que sabe? O juiz Wargrave foi cauteloso na resposta. No que tange a provas factuais, evidentemente necessárias num tribunal, admito que não tenho nenhuma. Mas examinando em retrospecto o caso todo, a mim me parece que há uma pessoa em particular claramente indicada. Sim, acho que sim. Armstrong fitou-o com os olhos arregalados. Depois disse, não compreendo. 4. A senhorita Brent estava no seu quarto no andar de cima. Pegou sua Bíblia e foi sentar-se junto à janela. Abriu o livro. Depois de 1 minuto de hesitação, interrompeu a leitura, fechou as escrituras, colocou o volume de lado e foi até a penteadeira. De uma das gavetas tirou um caderninho de apontamentos de capa preta. Abriu e começou a escrever. Uma coisa terrível aconteceu. O general MacArthur morreu. O primo dele casou-se com Elsie Macpherson. Não há dúvida de que ele foi assassinado. Depois do almoço, o juiz fez um discurso muito interessante. Ele está convencido de que o assassino é um de nós. Isso quer dizer que um de nós está possuído por um demônio. Eu já suspeitava disso. Mas qual de nós será? Todos estão se fazendo esta mesma pergunta. Só eu sei. Por alguns minutos ela ficou imóvel. Seus olhos tornaram-se vagos e enevoados. Entre seus dedos o lápis cambaleava ebriamente. Em maiúsculas tremidas e frouxas ela escreveu: o nome do assassino é Beatrice Taylor. Fechou os olhos. Subitamente, com um sobressalto, acordou. Olhou para o caderno. Com uma exclamação raivosa, riscou as letras vagas e desordenadas, quase meros rabiscos, da última frase. Com uma voz quase inaudível, disse: fui eu que escrevi isso? Fui eu? Devo estar ficando louca. 5. A tempestade recrudescia. O vento uivava, fustigando a parte lateral da casa. Estavam todos na sala de estar, sentados indiferentes, amontoados. Subrepticiamente vigiavam-se uns aos outros. Quando Rogers trouxe a bandeja de chá, todos se sobressaltaram. O mordomo perguntou: posso fechar as cortinas? Para alegrar o ambiente. O consentimento foi dado. As cortinas foram fechadas, as luzes acesas. A sala ficou mais alegre e agradável. Em parte, as sombras se dissiparam. Certamente, amanhã a tempestade teria passado e alguém viria. Chegaria um barco. Vera Claythorne perguntou: vai servir o chá, senhorita Brent? A mulher mais velha respondeu: não, pode servir, querida. O bule é tão pesado. E eu perdi 2 meadas da minha lã cinza. Que coisa mais aborrecida. Vera caminhou até a mesa de chá. A sala foi invadida por um animado palavrório e o tilintar de porcelanas. A normalidade havia voltado. Chá. Abençoado chá de todo dia, habitual de todas as tardes. Philip Lombard fez uma observação jovial. Blore respondeu. Bem-humorado, o Dr. Armstrong contou uma história engraçada. O juiz Wargrave, que normalmente detestava chá, agora bebericava com ar de aprovação. Em meio a essa atmosfera tranquila, Rogers entrou. Estava aflito. Falou nervosamente a esmo. Desculpe-me, senhor, mas alguém sabe o que aconteceu com a cortina do banheiro? Lombard ergueu a cabeça com um arranco. A cortina do banheiro? Mas que diabos você quer dizer com isso, Rogers? Ela sumiu, senhor. Simplesmente desapareceu. Eu estava percorrendo toda a casa, fechando todas as cortinas e vi que a do banheiro não estava mais lá. O juiz Wargrave perguntou: ela estava lá esta manhã?
Oh, sim, senhor. Blor quis saber. Que tipo de cortina era? Seda oleada escarlate, senhor. Impermeável. Combinava com os azulejos escarlate. Lombard perguntou. E sumiu? Desapareceu, senhor. Todos se entreolharam. Blor falou em tom severo. Bem, afinal de contas, e daí? É uma loucura, mas todo o resto é maluco também. De qualquer maneira, não importa. Ninguém consegue matar ninguém com uma cortina de seda oleada. Vamos esquecer isso. Coloquemos uma pedra no assunto. Rogers consentiu. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Girou o corpo sobre o calcanhar e saiu, fechando a porta atrás de si. Mais uma vez, a mortalha do medo havia caído sobre a sala. Mais uma vez, sentindo-se ameaçados, todos vigiavam uns aos outros, trocando olhares furtivos. 6. O jantar foi servido. Todos comeram, a mesa foi tirada. Uma refeição simples à base, sobretudo, de enlatados. Depois, na sala de estar, a tensão era quase insuportável. Às 9 horas, Emily Brent pôs-se de pé anunciando. Vou deitar-me. Vera disse. Eu também já vou para a cama. As duas mulheres subiram os degraus, acompanhadas por Lombard e Blor. Os dois homens pararam no topo da escada e observaram as mulheres entrando nos seus respectivos quartos e fechando a porta. Ouviram o barulho de 2 ferrolhos e 2 chaves girando nas fechaduras. Com um sorriso largo, Blor disse, nem é preciso aconselhar as duas a trancar as portas. Lombard respondeu, bem, de qualquer forma, estão a salvo por esta noite, pelo menos. E desceu seguido pelo ex-inspetor. 7. 1 hora depois, os 4 homens foram para a cama. Subiram juntos a escada. Da sala de jantar onde estava arrumando a mesa para o café da manhã, Rogers os viu subir e ouviu-os parando no topo da escada. Então a voz do juiz falou. Cavalheiros, nem preciso recomendar que tranquem suas portas. Blor disse. E mais, coloquem uma cadeira sob a maçaneta para calçar a porta. Há maneiras de abrir fechaduras por fora. Lombard murmurou. Meu caro Blor, seu problema é que o senhor sabe demais. O juiz falou em tom solene. Boa noite, cavalheiros. Tomara que pela manhã possamos nos encontrar novamente todos sãos e salvos. Roger saiu da sala de jantar e subiu sorrateiramente até o meio da escada. Viu 4 vultos entrando por 4 portas e pôs-se a escutar o ruído de 4 chaves sendo giradas e 4 ferrolhos sendo fechados. Balançou a cabeça num gesto de aprovação. Está tudo certo. Resmungou. Voltou à sala de jantar. Sim, tudo estava em ordem para a manhã seguinte. Seus olhos demoraram-se na peça de espelho no centro da mesa com as 7 figurinhas de porcelana. Um risinho súbito transformou seu rosto. Ele murmurou. Vou cuidar para que hoje à noite ninguém faça nenhuma travessura. Atravessando a sala, trancou a porta da copa. Depois, andou até a outra porta que dava para o saguão, passou a chave e enfiou-a no bolso. Após apagar as luzes, subiu a escada apressado e entrou em seu novo quarto. Ali só havia um único esconderijo possível, o alto guarda-roupa, que ele, escolado de imediato, inspecionou minuciosamente. Depois disso, Rogers trancou a porta, fechou o ferrolho e preparou-se para dormir. Disse para si mesmo, por hoje chega de brincadeiras com soldadinhos. Esta noite já cuidei de tudo.